corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Que maravilhosa a palavra do nosso Deus, né, minhas irmãs? E que falta que nós sentimos da presença desse corpo por inteiro, né? Só os pedacinhos, cada um no seu lugar, mas o que eu queria trazer para a gente meditar hoje é sobre a importância do corpo, o que Deus ele nos fez para viver em comunidade. Por isso que nós estamos tão angustiadas, querendo logo voltar à nossa comunhão, porque nós fomos criados para viver nesse corpo, cada um dos membros com a sua importância, com o objetivo de quê? De que nós sirvamos esse corpo com o que Deus tem nos dado. Então esse é o foco, o serviço uns aos outros. E quem foi que nos deu o maior exemplo de serviço? O Senhor Jesus, né? O maior exemplo de serviço e o maior exemplo de amor uns pelos outros, o que ele deixou de mais importante para os seus discípulos. Ele disse que pelo amor nós seríamos conhecidos como discípulos dele. Então, o que eu quero é que a gente, nesse momento agora, onde nós passamos por muitas incertezas, e é bem provável que o medo esteja presente nos nossos corações. Cada uma com um tipo de medo, uns com medo de perder o emprego, outros com medo de pegar a doença em si, outros com medo do que vai acontecer em seguida. E o que a Bíblia nos instrui a respeito do medo? A sabedoria de Deus ela é infinitamente superior à do homem. E diferente do que o mundo diz, né, que o contrário de medo seria a coragem, o que a Bíblia nos diz é que o contrário de medo é o amor, né? 1 João vai dizer que o amor vence o medo e que quem sente medo ainda não está aperfeiçoado no amor e que nós somos capazes de amar porque Deus nos amou primeiro. Então, para que nós possamos vencer o medo é algo que visa a proteção, a preservação de algo que é meu. Então, o foco é em mim mesmo, é aquele foco para dentro de mim, que é ao contrário do que Deus quer. Deus quer que nós amemos uns aos outros, ou seja, que o nosso foco seja nas necessidades e em satisfazer e servir os nossos irmãos, em amar os nossos irmãos. Então eu quero propor um desafio para todas nós nesse tempo agora onde o medo tem incomodado os nossos corações. Como a Bíblia diz que o que vence o medo é o amor, eu quero te propor que você pense em alguma irmã da nossa igreja que você não teve contato ainda durante esse período,
Como é que você pode demonstrar amor por essa pessoa? Como você pode demonstrar amor por essa pessoa? E o desafio é que você faça isso, tá? Nós não precisamos, nem todo mundo, Deus não chamou todo mundo para ensinar a palavra, nem todo mundo para fazer serviço X ou Y. Cada uma de nós tem um dom e nós podemos servir com os nossos dons uns aos outros. Então pense o que você pode fazer. Pode ser um telefonema, uma mensagem de WhatsApp, pode ser uma comidinha que você pode comprar e levar para essa pessoa, pode ser uma ajuda financeira, o que quer que seja, mas pense em alguém que você ainda não demonstrou seu amor e faça isso essa semana. Esse é o meu desafio para todas nós. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor na hora circunstância.
eu quero orar pela Carol, que vai nos trazer a palavra de Deus. Vamos orar, minhas irmãs. Santo Deus, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, pela igreja, Deus, pelo seu corpo. Te agradeço pela sua palavra que nos dá um norte, Senhor, nos traz esperança. Te rogo agora pelo nosso estudo, pelo nosso tempo de meditação, Senhor, na sua palavra, que o Senhor transforme o nosso coração à medida que nós ouvimos a sua palavra, Deus. Sê conosco, nos transforma a imagem de Cristo conforme a gente passa, Senhor, por essas provações nesse tempo de incertezas, Pai. Te peço por isso, Jesus, e te agradeço. No seu santo nome. Amém. Amém, minhas irmãs. Que Deus abençoe todos vocês. Eu queria iniciar contando para vocês que os meus filhos adoram montar Lego. É o divertimento deles. Eles gostam muito de desenhar e de montar Lego. Eu até já coloquei nas redes sociais algumas das artes deles. E eu, como mãe coruja que sou, gosto muito de admirar, né, as criações deles. Né? Eu fico perguntando para eles o porquê do ajuste das peças e eles me explicam bem direitinho. Mãe, essa peça está nesse lugar porque tem essa função. Eu acho aquilo perfeito. Uma porque eu não sei fazer e outra porque eu sou mãe coruja, né? Mas a sabedoria e a inteligência dos meus filhos, ela nem de longe chega a alcançar a sabedoria do Criador, do nosso Deus, né? Quando eles fazem essas artes, eu fico me lembrando da sabedoria de Deus e pensando assim, puxa vida, esses meninos são muito sabidos. Mas, se não existissem esses legos, como era que eles iam montar? Se não existisse papel e lápis e tinta, como eles iriam desenhar? Né? E Deus, Ele é infinitamente sábio, porque do nada Ele criou tudo. Né? Ele fez a criação toda perfeita, a natureza, o espaço sideral, os grandes seres, os pequenos seres, as conchinhas do mar, as borboletas, todos perfeitos, em sintonia, com um design lindo. E tudo isso sem ter nenhuma matéria-prima. Tudo fluiu unicamente da sabedoria, do conhecimento e do poder de Deus. Ele não precisou colocar a mão na massa, ele não precisou se sujar, ele não se desgastou, não se desfez de nada do seu ser para poder criar todos nós, tudo que existe. A sabedoria de Deus, nesse ponto, me deixa assim maravilhada e sem fôlego. É incrível, é espetacular, é infinita, é incomparável, é sem medida. Deus criou os meios e os fins quando só existia Ele mesmo. Ele criou formas, cores, sabores. Ele criou o conceito de bom, de bonito, todos os padrões e leis que regem a natureza, os homens. Foi Deus quem criou. Então, nesse sentido, olhando só para esse aspecto, a gente pode atestar, é impossível não atestar a sabedoria de Deus e de que Ele é o padrão e a fonte de toda a sabedoria que se pode mencionar. Eu vejo lá em Jó, o próprio Jó falando a respeito da sabedoria de Deus, ele declara assim: de onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Deus lhe entende o caminho. Ele é quem sabe o seu lugar. Ele viu a sabedoria, a manifestou, estabeleceu-a e a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. E Jeremias também faz uma declaração belíssima sobre esse aspecto do caráter de Deus. Ele diz: ninguém há semelhante a ti, Senhor, tu és grande, grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isso a ti é devido,
Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. E desde Gênesis a gente pode atestar a sabedoria do nosso Criador, né? Moisés descreveu ali, depois que ele narrou toda a criação, ele descreve o sentimento e a percepção que Deus teve depois dos 6 dias, né? Quando ele diz, viu Deus tudo quanto havia feito e eis que era muito bom. E o homem vivia em sintonia perfeita com Deus, ele desfrutava de um relacionamento puro com Deus e ele absorvia todos os dias um pouco dessa sabedoria divina, através de um relacionamento íntimo com o Criador. Eu imagino quanta sabedoria Adão e Eva devem ter experimentado nos momentos deles de comunhão com Deus. Devia ser fantástico. Até que um dia, a serpente, sagaz e astutamente, ofereceu para Adão e Eva uma rota alternativa para a sabedoria. E aí ela plantou no coração de Eva um desejo e mostrou para Eva uma possibilidade de ser sábia e inteligente como Deus. Começou a surgir aquela dúvida, que tal tirar Deus da equação e estabelecer o meu próprio padrão? Que tal desconsiderar Deus como autoridade suprema? Adão e Eva resolveram acreditar que eles seriam tão sábios quanto Deus, fazendo exatamente o que Deus tinha dito que eles não fizessem. E aí eles experimentaram o pior resultado prático que a falsa sabedoria traz, que é a morte. Mas Deus, que é sábio e que nunca é surpreendido por nada, já tinha um plano para resgatar um homem dessa rota alternativa, desse caminho de perdição, da tolice, da falta de sabedoria. E aí, ao longo da Bíblia, ao longo do Velho Testamento, a gente vê Deus desejando, ansiando que o seu povo tenha sabedoria. A gente vê lá no hino de Moisés, em Deuteronômio 32, capítulo 32, versículo 28 e 29, Deus ansiando, né, e dizendo, porque o meu povo é gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam e atentariam para o seu fim. E o mais interessante disso é que não só Deus deseja nos dar sabedoria, ou Deus deseja que nós tenhamos sabedoria, Ele também deseja compartilhar conosco da sua sabedoria. Lá em Provérbios 2:6, a gente vê o sábio Salomão dizendo, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. E aí a gente faz um paralelo e se lembra lá de Atos dos Apóstolos que diz que é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Deus é a fonte, tanto da nossa existência como da verdadeira sabedoria. A gente viu Deus atendendo ao pedido de Salomão, quando ele se viu incapaz de governar a nação de Israel. Ele orou e pediu a Deus sabedoria e Deus prontamente lhe atendeu. E o próprio Salomão vai atestar que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E aí ele mostra também que na sabedoria de Deus, ao entender o temor do Senhor e seguir os seus conselhos, o homem vai ser muito feliz. Então, a sabedoria conforme a Bíblia, ela está muito ligada à percepção que a gente tem da vontade de Deus, de como ela deve ser aplicada às nossas vidas. E ao longo de toda a história da Bíblia, como a gente vê, sempre a gente vê Deus buscando resgatar os homens da vida vã e da tolice, da falsa sabedoria. Ele tenta puxar o homem para o verdadeiro entendimento, para o juízo, para a prudência, para a sabedoria. Foi assim ao longo de toda a história de Israel, Deus sempre apelando, chamando o povo para aprender
e viver conforme o padrão e a vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. Mas aí você pode estar se perguntando, o que é que isso tem a ver, né? O que é que sabedoria tem a ver com provações, né? E aí a gente vai ler o capítulo 1 de Tiago, nos versos... A gente vai ler do 2 até o 8, para a gente tentar aprender hoje o que é que sabedoria tem a ver com provações. Diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 8. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A gente vê Tiago estimulando os irmãos a se alegrar nas provações, por causa do maravilhoso fruto que a provação produz. Sabendo de que precisamos da graça de Deus para ter essa visão, Tiago estimula os crentes a pedirem a Deus algo que só Deus pode dar, mas que é essencial para a correta compreensão das provações. Ele nos diz que para ter a correta perspectiva e compreensão das provações, a gente precisa da sabedoria de Deus. Sem a sabedoria de Deus, jamais a gente vai conseguir associar alegria à luta e provação. Somente por esse dom sobrenatural é que a gente vai conseguir compreender qual é o grande bem da provação, que é a maturidade que a provação vai produzir e a nossa semelhança com Cristo. E a gente lembra muito bem do texto de Romanos 8 e 29, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que o bem está explicado lá no versículo 29, que é a predestinação, a disposição de Deus em nos fazer semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Deus, ele tem um grande projeto para as nossas vidas, que é nos tornar parecidos com Cristo. E ele usa as provações para levar esse grande e maravilhoso projeto ao seu fim. Mas ele não só envia a provação, ele envia também a provisão. Para a provação atingir o fim que ele deseja, ele provê recursos para nós. E um desses recursos é a sua sabedoria, que ele coloca à nossa disposição. E Tiago vai dizer como a gente vai obter essa sabedoria, qual é a distância que existe entre nós e a sabedoria de Deus. A distância é bem curta. A sabedoria de Deus está ao nosso alcance simplesmente através da oração, né? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Tiago oferece a oração como meio através do qual a gente pode obter sabedoria para perseverar nas provações. E a boa notícia é que Deus prontamente nos dá, Ele nos atende. Mas em que medida o Senhor dá essa sabedoria? Será que Ele parcela, que nem a Casa Pio, em 30, 60, 90, vai dando assim conta-gotas e prestando conta com a gente? Eu te dei tanto de sabedoria, mas você pecou tanto essa semana, para a semana que vem eu não vou te dar tudo que eu te dei semana passada. Será que é assim? Não. A medida de Deus para nos dar sabedoria, ela é generosa, é liberal. Não tem segundas intenções, não tem reservas, é incondicional. Ele não negocia conosco, ele não lança no nosso rosto a nossa falta de capacidade. Ele não lança no nosso rosto os nossos pecados, ele simplesmente dá sabedoria. Realmente, se a gente for considerar a nossa condição diante de Deus, nós somos indignos. Indignos pecadores, incapazes de nos aproximarmos de Deus, indignos de fazer parte dos planos dele, mas ele resolveu ter grande interesse por nós e nos presentear com sabedoria.
né? Lá no Salmo 8 ele diz que é o homem, Senhor, para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, mas o Senhor o fez e o coroou de honra, né? Deu a nós a imagem e semelhança dele, e quando a gente se rebelou com ele, resolveu trilhar por um caminho alternativo ao que ele propunha, ao caminho da obediência, ele se importou conosco de novo e nos resgatou. Como é que a gente tem orado ao Senhor no meio das provações? Qual é o conteúdo das nossas orações? O que faz parte do nosso checklist de oração? Tiago manda nós pedirmos sabedoria. Primeiro item da lista do crente que está passando por provação. Se você não tem sabedoria para passar pela provação, para completar o ciclo da provação com alegria, perseverando até que a provação cumpra o seu propósito, peça a Deus sabedoria. Está te faltando sabedoria. Então, ao invés de ficar perguntando por que Deus permitiu isso, ou por que Ele não retira de mim essa provação, não soluciona de vez esse problema, a gente tem que pedir a Deus sabedoria para passarmos pela provação. Pois certamente Deus vai nos responder. Nessa época de coronavírus que nós estamos vivendo, é natural que a gente peça, ô Senhor, nos livra desse vírus, destrói esse vírus, que haja logo uma solução para essa pandemia, que tudo volte ao que era antes. Mas Tiago nos diz que nós devemos orar pedindo primeiro sabedoria a Deus para entender e aplicar a vontade dele no meio da provação. Sabedoria para perseverarmos até o fim e nos tornarmos perfeitos e íntegros conforme a imagem de Cristo. E o interessante, minhas irmãs, é que ele fala sobre a fé logo em seguida, né? Quando ele orienta a gente a pedir sabedoria para suportar a provação, para perseverarmos na provação, ele fala de como a gente tem que pedir, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E aí, eu acho interessante o trabalhar de Deus em meio às provações, porque o objetivo de Deus é justamente esse, em meio às provações. É forjar o nosso caráter para que nós nos tornemos íntegros, leais a Ele. Deus deseja destruir nossos ídolos mais queridos, acabar com o nosso conflito de lealdades, fazer a gente olhar para cima, para o que realmente é importante, para o que realmente tem valor eterno. Tirar os nossos olhos das coisas terrenas, das coisas passageiras, daquilo que é perecível e nos fazer olhar para o alto. Ele quer nos ensinar, por meio da provação, a ter Ele e o que Ele considera como importante, como o bem mais precioso das nossas vidas. E eu li essa frase numa revista cristã há muito tempo atrás e acredito que tem a ver com o que a gente está pensando aqui. Dizia assim, um cristão da igreja perseguida: você nunca acha que Jesus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tem. Então, o fim da provação é esse, é você chegar à conclusão de que Cristo é o bem maior da sua vida. E aí, a pessoa de ânimo dobre, ela não consegue ter essa percepção, né? Ela vive numa constante ameaça, a fé dela, a lealdade dela vive constantemente ameaçada, ao sabor das circunstâncias, ela escuta outras vozes, é aquela pessoa que pode ser levada a qualquer momento por qualquer vento de doutrina, não tem maturidade. E Deus deseja tratar os seus filhos como filhos amados, disciplinando através das provações, corrigindo, ensinando, endireitando os passos dos seus filhos. A provação serve para isso, para nos tornar não vacilantes, para criar em nós, ao mesmo tempo que Deus nos dá sabedoria, quando nós pedimos em meio à provação, Ele também cria em nós um coração sábio e temente a Ele, né? E nós precisamos entender que para os crentes não existe fonte alternativa de sabedoria. Deus, Ele é a fonte, e os meios da graça que Ele nos oferece é que vão nos tornar mais sábios. E aqui eu queria abrir um parêntese, né? Tiago não fala sobre tudo
que pode nos conferir sabedoria. Ele fala na oração, né, como base, como fonte, como meio de você obter a sabedoria, a oração com fé. Mas a gente conhece pela palavra de Deus o que Ele nos tem dado graciosamente para nos conceder sabedoria. Primeiro, Ele nos deu a nossa salvação através de Cristo. Ele escolheu revelar Cristo como o único meio de salvação. Cristo, Ele é o autor e consumador da fé que há em nós. E é em Cristo que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Quando Adão e Eva pecaram, nós ficamos sem alternativa. Eles escolheram trilhar o caminho da falsa sabedoria e a única coisa que restou para eles e para nós foi a morte. A gente estava perdido, mas Deus, Ele resolveu mostrar sua sabedoria em bondade e misericórdia para conosco e executou um plano de salvação em Cristo que é perfeito, que não tem brechas, não tem inconsistências, que é abrangente e que é único. Ele resolveu mostrar Cristo para a humanidade perdida como caminho, verdade e vida. E aí Paulo fala lá em 1 Coríntios 1:24, que para os que foram chamados, sejam judeus ou gregos, ele prega Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E ele ora também pelos crentes de Colossenses, pedindo que Deus conceda a eles a riqueza da convicção, do entendimento, para eles compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Uma outra fonte de sabedoria que Deus nos disponibiliza é a palavra dele, né? Salmo 119, que é praticamente um hino que exalta a beleza da palavra de Deus, lá no versículo 130 vai dizer: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. E lá no trecho, a partir do versículo 97, o salmista vai dizer: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Eu não me aparto dos teus juízos, porque tu me ensinas. Por meio dos teus decretos eu consigo entendimento. Então, a palavra de Deus, ela é um meio também da graça de Deus para nos fortalecer e nos fazer crescer em sabedoria. E também Deus escolheu manifestar a sabedoria dele através da Igreja de Cristo. Deus escolheu manifestar, publicar a sabedoria dele, a multiforme sabedoria dele, através da igreja, dos relacionamentos, do congregar. O exercício dos dons dados por Deus na comunhão da igreja, tanto aperfeiçoa os santos, à semelhança de Cristo, como os faz mostrar Cristo para o mundo. Paulo fala que os principados e as potestades agora podem ver a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. E aí, lá no trecho do capítulo 4, no versículo 11 ao 13, ele diz como Deus executou esse projeto de mostrar a sabedoria dele através da igreja. Ele diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Então, o aperfeiçoamento dos santos, o crescimento em sabedoria, também acontece através da comunhão e do serviço a Deus dentro da Igreja de Cristo. E aí a gente vai agora ver como é que Tiago associa essa sabedoria à nossa vida prática. Ele vai nos falar mais na frente na sua carta, no capítulo 3, a partir do verso 13, como é que se demonstra sabedoria. Porque não é simplesmente, eu vou orar, vou pedir sabedoria a Deus, agora eu vou armar uma rede, me deitar, vou cochilar, quando eu acordar, me tornei sábio. Não é assim, né? A sabedoria, ela tem uma forma de transparecer, de ser demonstrada. E aí a gente vai ler
esse trecho de Tiago 3, do 13 ao 18, para a gente aprender um pouquinho mais dentro dessa carta. Diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E aí a gente precisa entender que o propósito de Deus através das nossas vidas é que nós sejamos sábios. Paulo orou pelos Efésios pedindo que Deus concedesse graça e sabedoria aos crentes de Éfeso. E depois, lá no capítulo 5, ele pediu aos crentes que andassem como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Então a sabedoria é ao mesmo tempo um dom de Deus gratuito que Ele nos dá liberalmente e é ao mesmo tempo um modo de vida, se reflete no modo como a gente vive. Ela não é simplesmente um saber intelectual, não é simplesmente conhecer fatos, decorar versículos. A sabedoria é o conhecimento colocado em prática. E a gente sabe que somente pelo Espírito de Deus é que a gente consegue expressar a sabedoria de Deus, colocar ela em prática, fazer o que Deus nos ordena na sua palavra. E por isso Tiago vai falar no capítulo 3 quais são as características ou as qualidades da sabedoria verdadeira e da falsa. E o que cada uma delas produz, qual é o resultado prático delas, da sabedoria segundo Deus, da sabedoria que não é de Deus, e qual é o fruto que cada uma delas vai produzir na vida de quem escolhe seguir o caminho de cada uma delas. A gente precisa ter cuidado, muito cuidado, para que o nosso conhecimento bíblico se reflita nas nossas atitudes e nas nossas ações. Por quê? Porque o tipo de sabedoria que alguém diz ter se revela na forma como ela vive. Por isso que Tiago faz essa pergunta. De que maneira você está sendo sábio? O que está resultando dessa sabedoria que você diz ter? O que a sua sabedoria está produzindo? A gente deve refletir sobre isso. Por quê? Porque a nossa vida prática vai revelar a nossa condição espiritual. O que realmente a gente acredita sobre Deus, sobre as pessoas e sobre nós mesmos. Ter a lei de Deus só no intelecto, não colocar ela em prática, não é sabedoria. Quem assim age, está rejeitando a palavra do Senhor. A gente vai lá em Mateus 7, do 24 ao 26, e vai ver o que Jesus Cristo diz dessa associação entre o saber intelectual e o fazer. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado com um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E Tiago, ele vai nos dar um checklist, né? Para quem gosta de checklist. Então, como é que ele diz que a gente vai atestar a nossa sabedoria, ou que tipo de sabedoria está fazendo parte da nossa vida? Nas nossas ações. E aí ele diz, mostre. Mostre como? Mostre em mansidão de sabedoria. E aqui a palavra mansidão, ela tem um valor muito grande. Por quê? Porque mansidão significa rebaixamento servil. Rebaixamento servil é alguém que escolhe se rebaixar, se humilhar.
é diferente de alguém que é humilhado. Muitas vezes a gente vê um malfeitor apanhando na rua e a gente diz, os humilhados serão exaltados. Não, quem é exaltado é aquele que se humilha, né? Então, essa mansidão aqui tem a ver com você se rebaixar servilmente. Algo que nos tempos aqui de Tiago, nos tempos desses crentes aqui, não era considerado uma virtude. Não existia nem esse termo humildade para eles, né? Isso era considerado uma fraqueza, ser manso. Mas Cristo, que tem um padrão totalmente diferente da nossa sociedade, da sociedade que Tiago vivia, ele foi manso. Ele mesmo se descreveu como manso e humilde de coração e ele abençoou os mansos lá no Sermão do Monte. O manso, ele é aquele que reconhece a sua condição, de que faltam méritos nele diante de Deus e por isso ele não consegue ser orgulhoso no trato com as pessoas. E Tiago nos ordena, lá no capítulo 1, versículo 21, a acolher com mansidão a palavra de Deus que foi implantada em nós, que foi pregada para nós, nos despojando da impureza e do acúmulo da maldade. Troque a impureza, o acúmulo de maldade, pela mansidão e assim acolha a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. Mansidão é o oposto de inveja amargurada e sentimento faccioso. E aí, dessa parte aqui em diante, ele vai contrapor a mansidão, que é a motivação de alguém que tem a sabedoria de Deus, com o que motiva a sabedoria que não vem do alto. E a gente vê aqui que a motivação da sabedoria que não vem do alto é a inveja amargurada e o sentimento faccioso. Por que a inveja amargurada e o sentimento faccioso? Por que essa motivação nasce em nossos corações? Como é que ela se manifesta? Ela se manifesta quando a gente coloca as nossas ideias, os nossos desejos, os nossos padrões como regra, colocando de lado o que Deus diz. Tem que ser do meu jeito, na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja. Se não for assim, eu não vou. Você é meu amigo até enquanto você anda conforme as minhas ideias, pensa do jeito que eu penso, atende todos os meus desejos e segue os meus padrões. Se você não está nessa tríade, você passa a ser considerado o meu inimigo. E aí a gente sabe que os nossos desejos egoístas são a base dos nossos pecados, é a base da nossa idolatria. É a base da nossa ambição. E aqui Tiago usa uma palavra que tem a ver com esse jogo da política. A palavra aqui é sentimento faccioso, que lembra essa coisa de partido político mesmo, de alguém que está lutando para conquistar o poder, a supremacia. Não importa o que precise ser sacrificado nessa conquista. Eu quero a minha parte, eu quero prevalecer, eu quero ser feliz. É assim que surge a prática da sabedoria que não é do alto, a sabedoria que não vem de Deus. E aí Tiago vai dizer para a gente não se gloriar e nem mentir contra a verdade, mas ninguém sai por aí dizendo, olha aqui como eu sou egoísta, olha aqui como eu consigo tudo que eu quero, destruo meu casamento, acabo com a criação dos meus filhos só para ter o que eu desejo. Não, ninguém tem essa consciência, né? Então, por que Tiago vai usar essa expressão? Certamente é porque a pessoa que está agindo dessa maneira está com o entendimento dela totalmente cauterizado, com a consciência dela totalmente ferida, sem dar atenção à palavra de Deus. Está naquela condição do filho pródigo antes de cair em si. Está com o coração endurecido pelo engano do pecado. E aí ele diz, olha, se você está frutificando com inveja amargurada e você tem sentimento faccioso no seu coração, não se engane. Não se glorie disso e nem minta contra a verdade.
Não pode. Julgar-se sábio e ter o coração cheio de inveja amargurada e sentimento faccioso é mentir contra a verdade, não tem jeito. E aí a gente precisa lembrar qual é o ponto de vista de Deus a respeito da sabedoria que não vem dele. Deus considera a sabedoria que não vem dele como loucura, porque realmente é. O que foi que Adão e Eva conseguiram? Fugindo do temor a Deus, escolhendo essa rota alternativa, morte. Então, a sabedoria que não vem de Deus, a sabedoria humana, ela é loucura. E como é que essa sabedoria se manifesta? Tiago vai dizer. Ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. É muito forte essa qualificação, é até assustadora, mas é assim que é qualificada a sabedoria que não desce lá do alto. Por que fala terrena? Porque é transitória, é fraca, é imperfeita. A ideia de ser terrena aqui é a mesma ideia que Paulo mostra lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 19, quando ele diz: eles, aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, só se preocupam com coisas terrenas. Então é uma sabedoria que é transitória, que é fraca, que é imperfeita, que só cogita das coisas do mundo. Em segundo lugar, essa sabedoria que não vem de Deus, ela é animal. E aqui esse sentido é no sentido de quando os sentimentos, os desejos, os padrões, os impulsos do homem são colocados numa posição de supremacia. Quando eu não reconheço a soberania de Deus, quando eu não considero a vontade de Deus, quando eu não levo em conta a verdade de Deus, eu estou agindo de maneira carnal, de maneira animal, seguindo simplesmente os meus impulsos, os meus desejos, reinando no meu reino carnal e físico. E aí a gente vê também Paulo falando sobre esse homem animal, ou carnal, ou natural. Lá em 1 Coríntios 2:14 ele diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Interessante ver, né? Como o conceito é o mesmo para coisas diferentes. O homem natural acha a sabedoria de Deus loucura. E Deus, por sua vez, considera a sabedoria humana uma loucura. Resta saber quem tem razão, né? Pergunta retórica: quem tem razão é Deus. E aí a gente sabe, pela palavra de Deus, que não existe sabedoria perfeita e pura a parte de Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 21, verso 30, vai nos dizer: não pode existir, você não pode chamar de sabedoria algo que é contrário a Deus. Não existe sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Não existe. É tudo falácia, é tudo falsidade, é tudo tolice, só leva à morte. É como um equipamento elétrico que quer funcionar fora da tomada. Ele precisa estar ligado na tomada. Então, nós, para manifestarmos a sabedoria de Deus, a sabedoria verdadeira, a gente precisa estar em temor ao Senhor, em obediência à sua palavra. E o último aspecto que Tiago fala sobre a sabedoria terrena é bem assustador. Ele diz que essa sabedoria ela é demoníaca. Por que ele usa essa expressão? Porque a fonte da sabedoria humana, que é apartada do temor ao Senhor, é o próprio diabo. O diabo sempre prometeu sabedoria para aqueles a quem ele tentou. Ele sempre vai agir assim, ele sempre vai fazer a gente duvidar da palavra do Senhor e acreditar que nós podemos ser os deuses das nossas vidas. E o diabo continua fazendo isso com cada um de nós, nos tentando para nos afastar da pureza e da simplicidade da devoção sincera a Cristo.
E aí ele apela para a nossa inclinação pecaminosa, ele apela para a nossa arrogância e nos faz amar mais a busca pelos nossos interesses do que pela verdade de Deus, né? E qual é o fruto que todo esse aparato produz? Qual é o fruto que a inveja amargurada, o sentimento faccioso, essas atitudes terrenas, animais e demoníacas produzem? Tiago vai dizer lá no versículo 16: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E aqui, quando ele fala toda espécie de coisas ruins, ele está querendo dizer que não é possível se produzir nada de bom quando a motivação dos nossos corações não é a sabedoria de Deus. Quando a motivação dos nossos corações é a sabedoria humana, que é motivada por inveja amargurada e sentimento faccioso. Vocês lembram o que foi que Adão e Eva colheram? Eles conseguiram alcançar o que o diabo prometeu? Eles não conseguiram. Eles colheram morte, sofrimento, dor, lágrimas. Por quê? Porque onde há inveja amargurada e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto, que Deus nos deu de presente, através do relacionamento com Cristo, e Ele promete nos dar se nós pedirmos a Ele, em meio às provações, ela é uma sabedoria diferente, que vai trazer um fruto diferente para as nossas vidas. É Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que nos convence, que nos convenceu de que o temor do Senhor é realmente o começo da caminhada de sabedoria verdadeira. E Tiago vai nos mostrar agora as características da sabedoria segundo Deus. E ele vai dizer que a sabedoria segundo Deus, ela é primeiramente pura. E esse sentido aqui da palavra pura é bem interessante. É o mesmo sentido de pureza quando a gente fala de uma noiva casta e pura que está se preparando para se casar. Ela está se guardando em pureza para o seu noivo. Paulo usa essa mesma palavra aqui quando ele vai falar que está trabalhando para apresentar a igreja do Senhor como uma virgem pura para se casar com Cristo, lá em 2 Coríntios 11:2. Essa pureza aqui, ela fala de integridade espiritual, de pureza moral. Aquela mesma pureza que Davi desejou, pela qual ele orou lá no Salmo 51, versículo 7. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É a mesma pureza que João também diz que aqueles que esperam, que têm esperança em Cristo, lançam mão dela. Ele diz: todo aquele que tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Então, o cristão, ele tem a pureza como objetivo de vida, como forma de vida também, como estilo de vida. A segunda característica que Tiago destaca aqui para a sabedoria que vem do alto é ser pacífica ou tratável, em algumas outras versões. A sabedoria do alto, ela produz paz. Não é possível alguém dotado da sabedoria do alto produzir conflito. Por quê? Porque as veredas da sabedoria do alto são veredas de paz. Provérbios 3:17 vai dizer isso. E Tiago vai destacar essa característica para confrontar aqueles que estavam se achando sábios, mas que estavam semeando contendas, disputando cargo de mestre na igreja, causando briga, fazendo discussões ou partidarismos na igreja. Ele vai dizer: não, o sábio, segundo Deus, ele não provoca conflito. E aí, quando a gente olha para o significado da palavra tratável, a gente vê que o tratável é alguém que é facilmente convencido,
mas não é porque ele é fraco ou ingênuo ou não tem a mente firmada naquilo que ele acredita, não. É porque ele está disposto a ceder quando isso não envolve princípios morais ou teológicos inalteráveis. Ele está disposto a ceder quando a questão não é séria o bastante, não envolve a verdade de Deus, não envolve uma heresia, um pecado não confessado. Ele cede porque ele considera os outros superiores a si mesmo. E aí a terceira característica que a gente vê dessa sabedoria é a indulgência. Ser indulgente aqui fala da capacidade de se submeter até mesmo a injustiças e maus tratos por amor a Cristo. É esse sofrimento que Pedro, lá na epístola dele, na primeira de Pedro, no capítulo 2, versículo 20, ele elogia nos crentes e diz que os crentes devem considerar como motivo de alegria e felicidade, suportar com paciência a perseguição depois de praticar o bem. Se você fez o bem e por causa disso está sofrendo perseguição, se alegre no Senhor. Fala de bondade, de estar pronto de novo a se submeter sem fazer exigências rigorosas. Eu me submeto ao meu marido, mas só se ele comprar a roupa que eu quero, o sapato que eu quero, a bolsa que eu quero. Só se... Não, aqui o sábio, segundo Deus, ele não impõe condições para se sujeitar, ele simplesmente se sujeita, porque ele é pacífico, porque ele é humilde, porque ele é indulgente. E aí ele vai falar também que a sabedoria, segundo Deus, ela é uma sabedoria plena de misericórdia e de bons frutos. Isso aqui fala de amor ao próximo, que se evidencia em ações. Por quê? Porque o sábio, segundo Deus, ele perdoa, ele ajuda, ele tem compaixão dos que sofrem. As duas últimas características são bem interessantes, eu acho que elas até andam juntas, que é o ser imparcial e sem fingimento. O imparcial aqui é aquela pessoa que é firme nos seus conceitos. Ele é inabalável naquilo que ele acredita. E se ele é sábio segundo Deus, ele é inabalável na verdade de Deus, na palavra de Deus. Ele não demonstra preconceitos, ele não é inconsistente na forma como ele age, na forma como ele julga questões. E ele não demonstra favoritismo. De novo, ligado àquela questão do partidarismo, da divisão. O sábio segundo Deus, ele é imparcial. E aí, sem fingimento ou hipocrisia. Se eu não sou parcial nos meus julgamentos, nas minhas convicções, se eu não faço diferença de pessoa para pessoa, fazendo favoritismo, eu não tenho por que ser fingido ou hipócrita. E a hipocrisia é um pecado muito sério, muito grave. Jesus combateu a hipocrisia ao longo do ministério dele. Logo no Sermão do Monte, ele falou para nós não fazermos com hipocrisia orações, jejuns, ofertas e esmola, com o fim de ser visto pelos homens, né? Será que a nossa forma de mostrar nossa vida não está ferindo esse princípio aqui? A gente precisa pensar, né, sobre isso. Ele falou contra isso no Sermão do Monte. Quando você orar, não faça como os hipócritas. Quando você jejuar, não publique que está jejuando. Quando você der ofertas, faça isso sem que a sua mão direita saiba o que a esquerda está fazendo. Então, é muito séria essa questão. E Jesus Cristo chega até a pronunciar um juízo severo sobre os hipócritas. Ele aconselha os discípulos dele, lá em Lucas 12, a se guardarem do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. É como se a hipocrisia fosse a roupa dos fariseus. Tudo que eles faziam envolvia hipocrisia. Jesus chamou eles de sepulcros caiados, podres por dentro, mas bem limpinhos por fora. Então, condenava
falava ativamente contra a hipocrisia. E quando ele vai falar aquela parábola do servo mau e do servo bom, quando ele vai julgar o servo que procedeu mal, que não agiu com fidelidade porque achava que o Senhor ia demorar, ele diz que a parte que vai caber ao servo mau e infiel é junto com os hipócritas, num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Então é muito séria a hipocrisia. É um pecado muito grave, porque ele não vem sozinho. Ele traz outras motivações, ele traz outros pecados junto com ele. Ele é exercido já para encobrir outros pecados. E o apóstolo Pedro, ele nos estimula lá no capítulo 2 da sua primeira carta a nos despojarmos da hipocrisia. Para quê? Para que a gente possa oferecer a Deus um sacrifício agradável a Ele e conseguir viver como um povo santo que proclama as virtudes daquele que nos chamou. Como é que a gente tem se esforçado para nos identificarmos com Cristo e com a sabedoria dele, e com as virtudes dele e com o reino dele? Eu acho muito interessante porque quando a gente se identifica com uma atividade, com uma marca, com algo que a gente gosta, que a gente ama, a gente faz de tudo para mostrar que está usando aquela marca, que está comendo aquela comida, que está praticando aquele esporte. A gente veste a camisa, a gente publica. E aqui Pedro está dizendo, você se despoja da hipocrisia para poder você ser capaz de oferecer um sacrifício agradável a Deus e também publicar as virtudes de Cristo através da sua vida, né? Nós precisamos nos identificar como povo de Deus, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Se Deus não tivesse esse propósito para nós, assim que Ele nos salvou, Ele poderia ter nos levado para a glória. Mas como é que a gente faz isso? A gente faz isso proclamando as virtudes de Cristo, manifestando as qualidades da sabedoria de Cristo nas nossas vidas, tornando as virtudes de Cristo a nossa roupa, a nossa identidade, a nossa marca, o nosso estilo de vida. E a gente vai se lembrar sempre, eu quero que a gente termine esse tempo de estudo se lembrando que sabedoria não se revela em proposições, né? Ela é uma qualidade que motiva o nosso comportamento. A verdadeira sabedoria não é quanto a gente sabe, mas é o quanto a gente crê, ama e obedece ao Senhor. A gente sempre vai ter que se sujeitar a algo ou a alguém. E a verdadeira sabedoria é crer, amar e obedecer a Deus. Que tipo de sabedoria eu vou escolher abraçar e buscar para orientar as minhas ações? Vamos refletir juntas a sabedoria de Deus ou a falsa sabedoria humana? A verdadeira sabedoria é celestial, não é terrena. Ela é espiritual, não é carnal. É divina, não é demoníaca. E qual é o fruto que a verdadeira sabedoria produz? O versículo 18 vai nos dizer: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O fruto do exercício da sabedoria do alto é a paz e a justiça. Aqui, nesse versículo, é como se uma estivesse ligada à outra num círculo vicioso. Paz produz justiça, justiça produz paz. Então, é infinito o fluxo de paz e justiça que vai ser produzido através da sabedoria que vem do alto. Eu quero mandar um abraço virtual para todas vocês e dizer que eu senti muito a falta de vocês aqui enquanto eu estava produzindo esse vídeo para vocês. Estou com muitas saudades e espero que a gente possa se reunir em breve para juntos nos alegrarmos na presença do Senhor. Um cheiro. Constante, tão cheio de Boa noite, minhas irmãs.
Só deixar registrado aqui a saudade que eu tenho da nossa comunhão, do nosso aprendizado, do nosso louvor juntas. Muitas saudades, né? E falando assim desse período que a gente tem passado, desse tempo que a gente passou, essa pandemia ela chegou assim meio de repente e eu fiquei meio em pânico no início pela preocupação com meu pai, né? Meu pai tem 90 anos, a esposa dele tem 74, eles moram só. Nas primeiras semanas meu pai gripou, mas graças a Deus não teve nem febre, nem teve cansaço, né? E ele tem se recuperado direitinho, mas o fato dele ter ficado isolado por 2 semanas deixou ele muito debilitado, muito, muito fraquinho, muito triste. E aquilo ali me consumia, né? Mas assim, a gente sempre orando, pedindo a Deus sabedoria e pedindo a Deus que o guardasse, e orando com ele, lendo a palavra com ele. E durante esse tempo, eu sou muito grata a Deus pelo crescimento que meu pai apresentou, crescimento espiritual, que ele e a esposa dele apresentaram. No decorrer desse tempo que a gente leu o Evangelho de João todo, a gente começou Mateus, e já está assim na metade do livro de Mateus, e meu pai tem se fortalecido muito na palavra, ele tem confiado em Deus, ele tem realmente confessado Jesus Cristo como Salvador da vida dele, ele e a sua esposa. Isso é muito gratificante, eu estou muito feliz com esse tempo que a gente passou mais junto deles em relação a essa pandemia, né? E, assim, no geral, o que eu tirei de lição com isso tudo é que Deus tem me fortalecido. Mais ainda, eu tenho confiado, esse tempo tem me ajudado ao João, na nossa convivência diária, juntos, dentro de casa. A gente tem orado junto, a gente tem se confrontado, a gente tem orado um pelo outro, e isso tem sido muito gratificante, coisas que a gente não fazia porque não tinha tempo, a correria grande, mas eu estou muito grata a Deus porque hoje eu reconheço a dependência que a gente tem que ter de Deus. Hoje eu reconheço e quão maravilhoso Ele é. Ele está no seu trono, soberano, reinando sobre toda a terra e sobre toda a sua criação. E o que me conforta é a graça de Deus que tem nos dado a tranquilidade, a confiança, e que a gente possa, depois dessa pandemia, a gente possa continuar com essa comunhão, com esse relacionamento tão íntimo com o nosso Deus, que Ele é tudo na nossa vida, né? Então é isso, minhas irmãs, é minha mensagem para vocês, para todas nós, é que mantenhamos essa comunhão, esse relacionamento íntimo com o nosso Deus, que é maravilhoso. Um beijo Olá, a todas. meninas, Tchau. minhas irmãs amadas, boa noite. Quero agradecer a Linda por ter me convidado para dar esse pequeno testemunho do que temos vivido nessa pandemia. E também quero agradecer porque aí eu pude dar uma arrumadinha, arrumar meu cabelo, passar um batomzinho, que faz mais de 1 mês que eu não faço isso. Mas aí eu quero começar com o versículo. Salmo 115:1 diz o seguinte: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Bem, eu vou, para resumir como foi aqui esse tempo, eu vou dizer em 2 partes. Eu vou dizer o tempo difícil e as bênçãos. O tempo difícil, para mim, começou mais cedo do que para as outras pessoas. Porque 1 semana antes, o forro da minha sala caiu. Ficou uma bagunça e muito trabalho. Logo em seguida, veio o confinamento, que a gente não podia sair de casa, a notícia. Aí juntou o medo, a preocupação e o cansaço físico. Houve até alguns estresses com meu filho Lucas. Mas logo em seguida, eu pude observar já as bênçãos na minha casa, porque a gente começou a fazer devocionais juntos, a gente teve mais tempo de ficar juntos, e o meu esposo crescendo espiritualmente, ele está se preparando para o batismo, e começou a
fazer os devocionais com a gente, conosco, né? Que era uma coisa que não acontecia, era uma coisa que eu queria muito. E agora eu estava vendo acontecer. Aí quando eu vi isso acontecendo na minha casa, parece que eu relaxei. Eu disse assim, ah, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa boa. Como é que um tempo tão ruim pode trazer tanta coisa boa? É como o pastor diz, é graça no meio da desgraça. E literalmente, minhas irmãs, foi isso que aconteceu. Eu relaxei de verdade. Fiquei saboreando a sensação de ter uma casa todinha servindo ao Senhor. E agora, como nunca, nesse tempo todo da minha vida com Deus, eu posso dizer com toda certeza que eu estou vivendo um tempo diferente da minha casa. Um tempo em que toda a minha casa está louvando a Deus, está meditando na palavra dEle, tirando dúvidas, decorando versículos, sabe? É uma coisa assim muito, muito agradável. Então a gente começa a perceber, eu comecei a perceber que realmente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas, principalmente a paz. A paz, porque eu não ia dar de conta de tudo. Isso não ia ser a coisa mais importante da minha vida. Quer dizer, levei tanto tempo para descobrir, para sentir isso literalmente agora, de que a paz que eu preciso era essa, de estar meditando na palavra de Deus juntamente com a minha família. E quanto às coisas da casa, que ficou uma bagunça, eu aprendi que eu não vou dar conta de tudo só. Então, eu faço uma coisa de cada vez. E, inclusive, eu tive a bênção de ver também meu esposo ajudar. Porque ele disse assim, minha filha, agora eu vou ter mais tempo com você, eu vou ficar mais tempo com você. Coisas que a gente não tinha tempo de ficar juntos. Aí agora eu vi um bocado de atitudes nele que eu não via antes. Falta só ele aprender a fazer café. Porque fazia tempo que eu peço para ele aprender a fazer o café, ele ainda não quis ainda. Mas vai chegar esse dia. E eu estou muito feliz por poder compartilhar isso com vocês. E eu espero que isso possa ser um motivo de vocês darem louvores a Deus e sermos gratas, muito gratas, porque o Senhor nos escolheu e porque o Senhor nos salvou. Viu? Obrigada. Um beijo e um cheiro no coração de cada uma.